O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, declarou que não irá pautar processos de impeachment contra ministros do TST. Segundo ele, o Senado não é órgão de correção do STF. Alcolumbre afirmou que a legislação sobre impeachment de ministros do Supremo precisa ser revista, pois a atual, de 1950, é da época da ditadura. Mas não saiu barato. Alcolumbre tentou proteger os togados do STF, que o mantém sob rédea curta, mas acabou se complicando. Ao ser confrontado, passou uma grande vergonha e levou um verdadeiro esporro. Te convido a assistir o vídeo até o final e tirar suas próprias conclusões. Nós temos muitos problemas no Brasil. Não será o presidente do Senado Federal que vai criar mais um problema para o Brasil. A solução, o Senado Federal não é órgão de correição do Supremo Tribunal Federal. A Constituição determina um único procedimento: impeachment de ministro do Supremo. Está errado isso. Temos que fazer uma nova legislação em relação ao processo de impeachment. Essa lei é da ditadura, de 1950, porque um processo de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal num país dividido vai causar problema para 200 milhões de brasileiros. Não é a solução. Até hoje, vale lembrar que nenhum ministro do STF nunca foi destituído do cargo. Além de abertura do processo depender do Senado, a cassação de um magistrado da Suprema Corte exige o voto de 2/3 da casa, ou seja, 54 dos 81 senadores precisam apoiar o pedido. Ana, além do erro histórico crasso do presidente do Senado, porque nos anos 50 não havia ditadura no Brasil, né? Começou, no caso, o regime militar em 64, mas essa tentativa de defesa de ministro do Supremo, ignorando os abusos cometidos ao longo dos últimos anos, trai algum tipo de interesse por trás ou de, vamos dizer assim, ambições políticas maiores, ou, na sua opinião, é mero cálculo ou algum tipo de vontade de manter a situação sob controle? Acho que o pessoal de Brasília não está muito atento às datas históricas, né? Ontem o ministro Alexandre de Moraes também errou na data de quando nós deixamos de ser colônia, mas tudo bem. Cauti, eu acho que é o combo proteção, né? É o combo cálculo político, é o combo sabendo que, como presidente do Senado, ele tem o poder que ele tem, é o combo da moeda de troca, né? O que eu vou ganhar protegendo esses ministros? Precisar mudar a lei, outra legislação. Meu Deus, como você disse, nenhum processo de impeachment foi para frente de nenhum ministro até hoje. É necessário 2/3 da casa, ou seja, é preciso uma movimentação muito ampla. Agora, por que isso começou a ser discutido? Primeiro, o Randolph tenta mudar de que não, vamos votar apenas para um senador para cada estado, queria mudar, alterar as regras do jogo no meio da partida, né? E agora o Alcolumbre vem com essa ladainha. Por quê? Porque, na minha visão, Cauti, o que está acontecendo é que eles estão com medo do despertar da população, que sabe que, tão importante quanto um voto para presidente ou para o prefeito da sua cidade, é o voto para o Senado. Hoje, provavelmente, grande parte da população do Brasil vai perguntar para o seu candidato ao Senado: o senhor apoia o processo de impeachment de um ministro que não respeita a nossa Constituição? Isso está na boca do povo. O povo entendeu que, sem proteger a nossa Constituição, o ordenamento jurídico, o devido processo legal, nossas defesas constitucionais, não adianta a economia entrar em alguns eixos, reformas importantes serem passadas, porque com a insegurança jurídica que nós temos hoje, isso afasta investidores estrangeiros. Isso afasta a confiança do mercado internacional. E o brasileiro já entendeu isso exatamente por causa da informação hoje correndo solta. O debate é saudável e o brasileiro entendeu. Para que nossa nação
tenha uma democracia saudável, para que nossa república seja saudável, o Senado precisa ser independente, que a gente sabe muito bem hoje que não é. Esse é o grande medo deles. Essa pegou todo mundo de surpresa e eu tenho certeza que você também vai se surpreender. O que a gente está percebendo? Uma total, completa e acelerada debandada desse governo. Todo mundo que se aproximou ou esteve presente durante a campanha, ou ajudou, ou está na base, está correndo, está pulando fora. Saiu uma matéria hoje na Veja. Impopular, Lula vira um fardo para presidenciáveis da frente democrática. O Lula virou tão radioativo que qualquer pessoa agora que queira se reeleger ou almeja algum cargo político está se afastando dele. Então nós tivemos aí, Kassab pulou fora. Marcos Pereira, do Republicanos, pulando fora, inclusive falando que vai unir a direita contra o Lula. União já está cogitando pular fora. O PP, o presidente nacional do PP, já falando que o PP vai pular fora. O centro acelerado. Beleza, é o centro, a gente já esperava isso. Aí, de repente, vem Felipe Neto falando que não quer saber mais de Lula, não quer falar desse governo mais, tá pulando fora. Depois vem Paulinho da Força. Aí você pensa, quem que é o próximo? Quem poderia ser o próximo a pular fora do barco e já criticar o governo que participou ativamente da campanha? Eu vou te dar algumas dicas. Só algumas dicas. É o rei da rachadinha. Esse é verdadeiramente o rei da rachadinha, que deveria estar preso por rachadinha. Ele mesmo. O Danones, gente. O Danones pegou todo mundo de surpresa participando de um programa de esquerda, que é o TV 247. Recebe milhões do governo. Olha o que o Janones falou hoje nesse programa. Esse aqui pegou todo mundo de surpresa. Vamos lá. Enfraquecido por quê? Porque ele não tem a força popular. Porque ele não representa, ele não dialoga. Ele não tem mais penetração. O Janones eu acho que tem muita penetração. Não, sem piada, vamos lá. Se o Bolsonaro fala lá no Léo Dias, as pessoas ficam sabendo. Ninguém sabe. Eu não sei o que o Lula falou hoje. E olha que eu sou um deputado da base governista. Eu não sei cadê o Lula, o que ele fez hoje, o que ele falou, não acompanhei ele. O Bolsonaro eu sei o que ele falou hoje. É porque você ama o Bolsonaro, Janones. Cara, o Janones pulando fora do barco. O Janones não foi só alguém que apoia o Lula. O Janones praticamente tomou conta da campanha digital do Lula. Mentiu à torta direita, arrumou briga com Deus e o mundo. O Janones, gente. Inclusive, e outra, o mandato do Janones foi salvo pelo Boulos e o Lula, que articularam para ele pegar ser o relator do caso lá da rachadinha. O Janones só é deputado ainda hoje por causa do Lula, tá? O Janones fez a campanha digital do Lula, o Janones viveu a campanha do Lula mais do que qualquer outro petista. E aí hoje nós testemunhamos isso. O Janones falando que ele não tem uma voz... Como é que é? Enfraquecido por quê? Porque ele não tem a força popular. Ele está enfraquecido porque ele não tem... Vamos fazer aqui. Enfraquecido por quê? Porque ele não tem a força popular. É claro que não tem. Rejeição nas alturas, aprovação lá embaixo, todo mundo pulando fora. Acaba de colocar Gleisi Hoffmann, gente, como... É um trem que não dá pra entender. Aí tá aqui, ó. Lula sinaliza com poucas mudanças e aliados vem otimismo que beira alienação. É uma coisa tão ridícula, tá tão ridícula que até o Danones percebeu. Gente, vou falar sério pra vocês. Se o Danones pulou fora do barco, nós vamos começar a ver petistas pulando fora do barco. Eu garanto, até o final desse ano vai ter petista, deputado federal, reclamando e criticando o Lula, porque senão ele não vai ter a menor chance de ser reeleito em 2026. A situação está muito melhor do que a gente imaginava. Nós estamos apenas no último dia de fevereiro, 2 meses em 2025, e o governo está destruído. O Sidônio, para mim, ele vai ser candidato pelo PL. O trabalho que ele está fazendo pela oposição e pela direita brasileira, eu acho que ele tem que se filiar ao PL e ser candidato pelo PL. Né? Aí coloca Gleisi Hoffmann, Padilha, Danones, gente. Por que o Danones está falando isso? Eu vou te falar, ele não é bobo. Danones está vendo a rejeição do Lula em Minas Gerais. Minas Gerais é o estado dele. E aí a rejeição em Minas Gerais acendeu o alerta do cara que ele tá, para eu ser reeleito eu vou ter que me afastar desse governo. E ele faz isso no sitezinho mais de esquerda que tem no Brasil, que é o TV 247. Tô te falando, cara. As coisas estão tomando uma amplitude
um caminho que não dá para entender. É interferência divina, não tem outra explicação.